Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um representante de um setor estrategicamente importante na economia capixaba, que agrupa um grande número de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, que é o perfil, como sabemos, predominante da economia capixaba. Eu me refiro ao setor representado pelo Sindimadeiras. Eu vou conversar com o presidente da entidade, o empreendedor Alessandro Catrinck. Catrinck, como eu estou explicando aqui, o Sindimadeiras reúne as empresas fabricantes de produtos, artigos ou peças de madeira, obviamente. Mas essa é uma atividade também que guarda muito de uma pegada artesanal e artística, né? Sim. A marcenaria hoje ela é desenvolvida exatamente por mão de obras especializadas, né? Por artesãos da madeira. São as pessoas que transformam aquela ideia que vai para o papel, que é o projeto, e tiram aquela ideia do papel, aquele desenho, e transformam em realidade com traços, com detalhes, com personalização de acordo com o gosto de cada cliente. Você juntou dois elementos muito interessantes aí, porque a ideia é essencial, a ideia é a alma de tudo, né? Sim. Mas normalmente o mais difícil é realizar a ideia. É mais demorado, pelo menos. É difícil realizar a ideia. Uma coisa é você criar tudo bem, criou, deu essa cara, mas agora pega aquilo, moldar aquilo, transformar aquilo numa realidade perceptível é mais difícil. Esse é o desafio. É mais difícil, tanto é que internamente os profissionais da área, eles brincam, o papel aceita tudo, mas na hora de produzir, aí entra as minúcias, né? Na produção de um móvel personalizado, não é tão simples, precisa de uma idealização do profissional. Às vezes precisa de um processo de engenharia para produzir o móvel. Uhum. A gente produz, às vezes, determinados trabalhos que dependem de um estruturamento metálico por dentro, por exemplo. Às vezes uma porta que vai abrir num sentido que ela não pararia aberta, precisa de um ímã embutido na madeira para segurar. E isso não foi previsto na ideia. Não foi previsto na ideia. Então, assim, o profissional de chão de fábrica hoje, literalmente, ele é um artista. Ou um artesão. Um artesão, um artista. E, a propósito, qual é a diferença entre marcenaria e carpintaria? A diferença entre carpintaria e marcenaria. Eu ouço muito essa pergunta, Eustáquio. De volta e meia a gente se depara com alguém fazendo exatamente esta pergunta. Carpintaria é um serviço mais bruto, que normalmente você encontra esse serviço num canteiro de obras. Né? Então, aquele cara que vai lá montar as caixas... Muito ligado à construção, né? Aquele cara que vai montar as caixas de madeira para construção civil, para fazer viga, coluna, escoramento, esse cara é o carpinteiro. Né? E o marceneiro é aquele cara que tem a habilidade, o dom de desenvolver um trabalho com requintes finos. Entendi. Quantas empresas do ramo atuam no Espírito Santo? O setor de madeira, a gente chama esse setor de madeira que é o setor de artefatos, produtos de madeira, né? Como é que a gente chama esse setor? Então, é o setor de madeiras, o setor da marcenarias hoje, de marcenaria, o nosso sindicato, Sindimadeira, ele é composto por pessoas que mexem com mobiliário, são os marceneiros, mas ele agrega também profissionais, empresários da área de serrarias, tudo que é derivado ali da área de madeira. Inclusive quem fabrica rodo, vassoura. Pois é, uma artesania mais fina, diferente da carpintaria. Então. Exatamente. Mas vocês têm também a produção seriada de imóveis? Não. Tem não? Produção seriada não. A produção em série hoje ela é voltada para um outro público, né? E as indústrias que produzem em série, elas ganham menos por produto, mas ganham mais em escala produtiva. Então, assim, a marcenaria, hoje conhecida como marcenaria mesmo, ela produz cada projeto de acordo com a necessidade daquele cliente que está contratando. Então, é um produto mais artesanal. Entretanto, ele tem um valor maior. Claro, que agrega mais valor.
Até porque, como não pode ser produzido em série replicado, ele demanda mais tempo, mais esforço, né? Exatamente. Mas essas lojas que trabalham, então, com a revenda, com o comércio de imóveis, são essas empresas que trabalham consumindo... que recebe um produto de uma linha de industrialização. De uma linha industrial. Uma linha industrial de imóveis, exatamente. Aquela linha industrial, ela produz 1000 cozinhas no mesmo modelo. E isso, às vezes, em um dia. Dependendo da empresa. E aí isso é pulverizado por todo o Brasil e inclusive para fora do Brasil. As nossas empresas aqui do estado levam. Você falou na conversa preliminar que a gente teve que a marcenaria capixaba tem uma ótima reputação nacional. A nossa marcenaria hoje aqui no Espírito Santo, ela é uma referência a nível nacional. Né? Hoje, existem as maiores empresas do segmento hoje, e graças a Deus eu estou atuando nesse nicho, apesar de eu não ser a maior, mas a gente está bem qualificado nisso aí. A gente produz móveis hoje para os 4 cantos do Brasil. Tem empresas aí que fabricam nos 4 cantos do Brasil. E, em especial, existem algumas empresas que atuam, que escolhem o nicho de mercado. Atende São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Bahia. Então, assim, eu, por exemplo, a minha empresa, nós atendemos exclusivamente hoje o mercado carioca. Há uma diferença de perfil do consumidor carioca e do capixaba? Existe uma grande diferença. Não está fora do roteiro, para a gente saber. Existe uma diferença muito grande, é questão cultural. Um exemplo, quando você me contrata, se você for contratar uma marcenaria hoje para sua casa, e eu estou mencionando você como exemplo, mas isso serve para o nosso telespectador. Normalmente a sua casa está pronta. Na maioria das vezes, quando você contrata um marceneiro, sua casa está pronta e pintada. Né? Piso, gesso, iluminação, tudo pronto. No mercado que a gente atua, não funciona dessa maneira. O cliente faz uma prévia de levantamento do custo de obra, do custo de iluminação, do custo de gesso, do custo de piso, do custo de marcenaria. Quando ele contrata tudo ao mesmo tempo. E aí os caras estão quebrando parede para fazer uma parede nova e a gente está trabalhando, medindo, batendo bola com os arquitetos da área para a gente produzir o móvel ao mesmo tempo que a obra está sendo produzida. Interessante, hein? É um nível cultural diferente. Lá parece mais objetivo, então, né? Exatamente. Bem mais objetivo. Lá é mais arrojado, eu diria. Ô, Catrinque, quantas empresas que atuam no Espírito Santo aqui? Eu faria uma pergunta diferente. Quantas empresas atuam fora do estado? A maioria hoje das empresas capixaba atuam dentro do mercado, no quesito marcenarias. Marcenaria. As empresas que produzem móveis de escala industrial, que nós temos hoje um polo industrial em Linhares, essas sim produzem... Voltada para fora. Até pela escala, né? O mercado capixaba exatamente. Não iria absorver. Mas assim, se tratando de marcenaria, eu não sei te falar esse número com muita precisão, mas eu diria hoje que uns 10% das empresas do estado atuam fora do estado. Entendi. 90% aqui dentro. E dessas empresas, um dado que diz muito da cultura de associativismo, que é o que nos interessa aqui fundamentalmente, porque toda a sociedade bem desenvolvida, normalmente ela tem muito aflorada a cultura do associativismo e a cultura do empreendedorismo. Sim. E você tem registros disso no seu próprio setor. Sim. Né? Muito marceneiro hábil, em vez de trabalhar para alguém, ele quer trabalhar para si mesmo, monta seu negócio. Vai aprender, então, a ser gestor, né? Exatamente. Inclusive, isso aconteceu comigo. Né? É a sua história também. É a minha história. Eu vim do chão de fábrica. Passei por todos os processos. Eu costumo brincar e falar com os meus clientes que eu lavei varri chão de marcenaria e lavei banheiro. E eu fui aprendendo os processos, me profissionalizando em todos os processos dentro da marcenaria. E isso acontece com a grande maioria dos empresários. O que te dá um olho clínico, né? Você olha um móvel assim e você saca logo... A gente tem a expertise de fazer, de botar a mão na massa. Hoje eu já não tenho condição de fazer isso mais por conta do nível de demanda. Você virou agora o boss, o chefe agora. Você não está mais lá cortando, aplanando aquelas coisas. Não sobra tempo mais para isso. Aí ficaria caro. A sua hora seria muito cara. Seria mais caro um pouquinho. Bem mais caro. E quanto você acha que você tem associados, empresas nós temos, no sindicato? Hoje no sindicato nós temos 46 empresas associadas. Mas o mercado hoje contempla aí, eu diria que um número superior a 300 empresas. Mas está representativo,
passa uma ideia boa da consciência associativista do setor. Quando você atrai, sua gestão meio que incrementou também o número de associados, que era bem menor. Quando você convida uma pessoa para ser associado, qual é o argumento que você usa? O que você motiva a pessoa? Então, existem vários fatores aí que influenciam a pessoa em se associar. Primeiro, adquirir conhecimento com o meio, né? Com o meio dos empresários, que normalmente aquela galera que está compondo ali no sindicato, são empresários que têm um tempo de estrada, que já têm uma expertise, que já passou por inúmeros problemas. Então, hoje a gente convida as pessoas, vamos estar conosco, porque tem muitos problemas que você enfrenta hoje que nós já temos a solução. Então, assim, essa vida, esse cotidiano do dia a dia de troca de informações vai te ajudar a resolver muitos dos seus problemas. Outra coisa, hoje com o sindicato a gente consegue participar de missões, a feiras nacionais e internacionais. Benefício do sistema indústria, né? Exatamente, benefício do sistema indústria. O Senai nos dá esse aporte, a Federação das Indústrias contribui, o SESI nos ajuda muito com orientações de cursos internos, mas quando se trata de missões, eu vou inclusive mencionar, estamos pleiteando uma missão para a Europa, em abril do ano que vem. Feira de Milão. A Feira de Milão... E Milão é referência, né? Isso. Milão é referência. Milão é referência. A moda é lançada lá e de lá estende para o resto do mundo. Nós falamos agora mesmo a respeito do expert, do cara bom, talentoso na marcenaria, que logo descobre que é melhor ele tocar o próprio negócio dele. Como é que está? O setor padece também do grande mal de todas as atividades econômicas hoje, parece ser uma epidemia coletiva, a escassez de mão de obra? Então, isso não é diferente de nenhum setor. Nosso setor está enfrentando uma crise de mão de obra extremamente grave e estamos trabalhando, desde que a gente assumiu a presidência do Sindicato de Madeiras, o principal propósito nosso é contribuir na formação de mão de obra, porque a gente consegue matar 2 coelhos com uma só paulada, né? Você consegue ajudar o empresário e fazer um trabalho social, ajudar a sociedade a tirar jovens aí que estão à deriva, a profissionalizar esses jovens e trazer eles para um caminho profissionalizante. O melhor programa social é gerar emprego, né? É o melhor programa social é gerar emprego. Mas a formação de um marceneiro tem certa complexidade, né? Ou seja, isso é daquelas coisas que a gente diz, será que se aprende na escola? Então, existe dom. Para ser marceneiro precisa ter dom. O marceneiro hoje, para ele virar marceneiro, sair do zero e virar marceneiro, se ele tiver dom, é como se fosse uma faculdade... Dom e esforço, né? Isso, dom e esforço. É como se fosse uma faculdade de medicina. É o tempo de uma faculdade de medicina para ele ficar bom. E aí depois ainda tem o período de especialização, né? Então a média de tempo é comparado a isso. E a questão da precificação, como é que vocês fazem a avaliação? Também a partir da complexidade da demanda de vocês? Então, a precificação, ela... como eu falei, a maioria dos gestores hoje de marcenaria, se não todos, eu conheço alguém que não era da área, né? Mas era economista e foi para o ramo, enfim. A maioria dos empresários do ramo de imóveis hoje fazem orçamento por metro quadrado. Só que o metro quadrado vai ser avaliado o que vai ser feito, qual o tempo, qual o material, qual o custo daquele insumo. Aí essa pessoa tem noção desses valores e aí esse preço de metro quadrado ele vai mudar de um produto para o outro. Pensando, nosso tempo está esgotado, mas eu quero ter uma última pergunta para saber de você o seguinte. Vocês, enquanto mercado, vocês são influenciados por tendência, estilo de imóvel? Com certeza. Uma casa-cor dita influência? Dita, com certeza. Dita, né? Cada casa-cor dita influências. E isso vem espalhando, como eu falei, lá da Europa, né, de Milão, para o resto do mundo. E chega aqui no Espírito Santo, São Paulo, Rio, nas capitais maiores aí do nosso país, e chega aqui em Vitória. Com certeza, as casas-cor, elas determinam bastante isso aí, essas tendências. Eu quero agradecer, Alessandro, sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conosco conversando sobre o seu setor. É sempre bom divulgar, para além dos muros da atividade, qual é o trabalho de vocês, pelo menos tentar levar as pessoas a terem um pouco mais de familiaridade e compreender a relevância do seu setor. Sou eu quem agradece. Foi muito bom estar aqui com você, te agradeço muito pelo convite e compartilhar um pouco do nosso setor é muito importante para nós.
Hoje nós contamos com a presença do presidente do Sindmadeiras Espírito Santo, o empreendedor Alessandro Catrinck. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.